Avançando aqui, a primeira questão que eu gosto de tratar em várias áreas, principalmente gestão de pessoas, é a questão do contexto, privado e público. Por que isso? Grande parte da nossa literatura, das referências, são americanas, né? São internacionais, são de outros países, e grande parte também é de empresas privadas. Então, assim, a primeira questão que nós temos que pensar quando pensamos em motivação, satisfação, é diferenciar o que é público e o que é privado. Então, e isso é uma crítica que eu faço à questão, às vezes, de importações. Muitas vezes acontece a importação de um conceito na íntegra sem fazer a sua contextualização, sem fazer a adaptação ao serviço público. Então, por vezes, e nem tudo também, não só o público, às vezes também pequenas empresas. Então, você não pode pegar uma teoria, ler um livro e colocar, não, vou implementar isso em empresa, isso é uma pequena empresa. Então, você tem que ver primeiro o contexto que foi realizada a pesquisa e o quanto ela pode adaptar ao seu trabalho. Né? Gestão de competências é algo também nessa linha, né? Então você tem que ter esse cuidado de fazer a contextualização do seu local de trabalho. Nós estamos aqui num ambiente que é uma empresa pública, uma instituição pública, uma universidade pública. Então, algumas diferenças. O que é motivação para o setor público e o que é motivação para o setor privado? Eu queria começar antes, né, de entrar diretamente, aqui uma pequena historinha. Uma pequena história para a gente ver essas questões como acontecem. Né? Aqui eu vou colocar a história da Ana e do Bruno. Então, um casal, Ana aqui, uma porto-alegrense, que veio de férias para o Rio de Janeiro, encontrou o Bruno, encontraram na praia, conversaram, marcaram um jantar, e à noite conversando, aí dois jovens na faixa de 30 anos, aí então, num ambiente muito tranquilo, ali parece até a Praia do Leme, então, na beira-praia, um jantar, claro que o quiosque ali não é no Leme, né? Aquele quiosquezinho ali é muito romântico. Mas Ana, então, trabalhava como analista de políticas públicas, numa instituição governamental, num órgão público, enquanto Bruno, gerente de projetos, numa empresa de tecnologia. Então, os dois conversando, eu até vou ler um pouco da história aqui, que eu fiz a história com alguns detalhes que são importantes para a gente fazer essa relação, né? E isso acontece também na nossa vida, né? Então, cada um de nós aqui, os que são casados, eu tenho companheiro ou companheira, então, muitas vezes não são casados, ou não tem uma pessoa, não convivem com pessoas que trabalham também no serviço público, então são contextos diferentes, cada um de nós diferencia, né? A minha esposa também trabalha no serviço médica, trabalha no serviço público e privado, então ela conhece um pouco as duas realidades, mas por vezes não. O casal ou companheiro, as pessoas que convivem junto, vivem em ambientes separados, não conseguem ter essa relação, né? O Bruno começou a contar um pouco da sua história, que ele era gerente, é um ambiente desafiador, possibilidades de crescimento rápidos, só que o trabalho dele exigia muito, né? Então, exigia muito, e era uma competição muito grande. Então, ele poderia ser promovido? Poderia ser promovido, mas se ele não desempenhasse muito bem, poderia ser demitido. Então, havia sempre uma pressão de perder o emprego, de perder aquela posição de gerente de projetos. Enquanto Ana, falando do seu trabalho, disse, olha, meu trabalho é o mais tranquilo, mas eu tenho aqui burocracia, tem problemas, tem questões que eu tenho que resolver, mas o que me motiva é a entrega do meu serviço, né, o serviço que eu faço para a comunidade em que eu atuo. Então, é muito importante, é gratificante para mim fazer essa entrega do trabalho. Então, assim, não há tanto essa disputa, eu não tenho, assim, o risco de perder o emprego, da mesma forma que você, mas eu gosto muito do meu trabalho por vários motivos. E aqui passaram a noite e tal, né, isso no encontro, e foram contando as suas histórias, e aí vamos diferenciando, né, o quanto nós também convivemos com amigos, familiares, às vezes nos criticam, serviço público é moleza, não tem estresse, é tudo tranquilo. Claro que não é assim, né? Então, cada um faz aí uma visão e tem uma ideia do outro, né, enquanto nós aqui, eu também já trabalhei em empresas privadas, então minha carreira não começou no serviço público, né, como de muitos aqui, e assim, claro que há estresse, né? Por exemplo, banco. Banco foi um lugar que, desde a faculdade, desde que eu estudei na FAPA, os colegas comentavam assim, banco não é para mim. Aquele ritmo com chicotinho e correndo e metas e aquela pressão toda, não é um ambiente que me atraía. Então, acho que também a gente vai fazendo as escolhas conforme nós vamos andando. Avançamos aqui um pouco na história da Ana e Bruno, só para a gente marcar aqui, então, essa diferença, né, entre público e privado. Depois a gente volta neles, aí vemos como é que acabou a história deles. Então, importante, primeiro, marcar essa diferença, né, entre público e privado. As empresas privadas, então, como aqui Bruno falou, a questão do lucro, a competição no mercado, né, não só da empresa dentro do mercado, mas também dentro da empresa, por um posto de trabalho, por uma promoção, por uma gerência, para você subir. Então, há uma competição muito maior, né, e muitas vezes também há, entre os próprios colegas,
a traição, busca, um querendo sacanear o outro, derrubar o outro para pegar o lugar. Então, assim, torna-se um ambiente muito competitivo, né? Isso a gente vê também muitos relatos e situações que acontecem em empresas de bebidas, né? Empresas de cerveja, cervejarias. É um ambiente assim, né? Banco também é outro ambiente, que são ambientes que há disputa e é um ambiente mais tenso, né? Então, as motivações, né, vão ser diferentes. Uma questão que às vezes eu coloco e as pessoas às vezes não compreendem bem. Existe motivação e desmotivação. Aqui, como o Bruno falou, perder o emprego é um motivador também. Né? Por quê? Por mais que você faça ações de motivação, ele vai estar sempre lutando para não perder o seu emprego. Então, isso motiva, não que motiva ele, mas mobiliza o Bruno para não perder o seu emprego. Né? Então, a questão, a ameaça do desemprego, ninguém quer ficar desempregado, já passei por situações assim em algum momento da minha vida. Então, assim, a questão do desemprego e essa ameaça constante, de alguma forma, também trabalha não com motivação, mas com algo que mobiliza a nossa energia para cuidarmos, né? Então, assim, muitas vezes existe aí até alegria tóxica. Eu tenho que estar muito alegre, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar motivado. Porque se eu parecer desmotivado, daqui a pouco alguém vai entrar para o meu lugar. Então, tem questões, né, que são peculiares a cada contexto. Avançamos um pouquinho. Aqui, então, claro que eu trouxe aqui algumas ideias, assim, digamos, quase utópicas, pensando, não, então lá tudo é perfeito, tudo funciona. Não. Tem empresas e empresas. Há também, dentro das empresas privadas, há também trabalhos que não são dignos, há trabalhos, a exploração do trabalho. Então, assim, aqui damos uma ideia, tipo, é perfeito, maravilhoso? Não. Temos claro isso, que não é nem o serviço público, nem as empresas privadas são paraísos que funcionam tudo corretamente. Então, aqui, mas, digamos, algumas questões que demarcam, digamos, mais forte. Reconhecimento financeiro, né? Então, isso é algo que acontece. A gente vai ver, no Brasil tem uma peculiaridade, né? A questão do serviço público, em alguns postos serem até melhor remunerados que a iniciativa privada, e isso também há uma disputa, digamos, até, não sei se dá para chamar de ideológico, mas há uma disputa entre, o serviço público ganha muito bem. Isso está claro agora, alguns levantamentos que foram feitos, e tem se divulgado, assim, existe uma elite desse público, né? Então a gente também não pode dizer, órgão público é tudo igual? Não. Servidor público é tudo igual? Não. Todos ganham bem? Não. Tem uma elite desse público, federal, estadual e nos municipais, né, nos diversos municipais, há elites, né? Há categorias que são melhores remuneradas. O judiciário é um exemplo, né? O judiciário federal é uma das carreiras que é melhor remunerada, o legislativo federal também. Vou dar os exemplos que eu tenho mais contatos agora. Mas então, há que saber essas diferenças. Então, aqui, as questões que motivam: reconhecimento financeiro, oportunidade de crescimento, desafios de inovação, reconhecimento e status. Né? Então, essas seriam algumas características que demarcam o serviço privado. Claro, estou aqui fazendo já aqui dizendo que isso não é em todas e também não é uma perfeição. Ok, até aqui, nossa diferenciação. Posso avançar, então, para o setor público? Vamos, então, agora... Nós vimos, então, vamos então agora ao mundo da ANA, a administração pública. Então, uma das questões primeira que devem demarcar o serviço público é atender o interesse público. Isso parece óbvio, né? Eu vou ver aqui, na Constituição, nós temos que respeitar as leis, a Constituição, somos regidos por princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, são princípios da administração pública. Isso é óbvio, sim, mas muitas pessoas entram no serviço público sem estar preocupado com esse ponto, né? Então, assim, e isso acaba entrando, né, e fazendo referência direta à motivação, né? A pessoa está desmotivada, tal, mas por que ela está desmotivada? Então, os motivos que nos deixam satisfeitos ou insatisfeitos do trabalho podem ser diversos. E um desses pode ser a primeira questão da porta de entrada. Eu sei que meu trabalho é interesse público, é atender a sociedade. Então, e isso me motiva, isso me satisfaz como cidadão, como trabalhador? Eu vou voltar a isso aqui novamente, mas é um ponto que parece óbvio, mas às vezes não é observado. Então, motivação no trabalho no setor público, compromisso com o bem público, a estabilidade do emprego, né? Isso é uma segurança, isso é algo que chama muito para o serviço público, essa estabilidade. Reconhecimento social, algo também
vinculado e preso ao papel nosso, como aos professores que atuam, e a várias áreas, né, saúde, médico principalmente, que você pode mudar uma sociedade, você vai contribuir com os cidadãos, né, aí na universidade, na questão de você ampliar os horizontes, melhorar a vida de várias pessoas com o seu trabalho, né, com o trabalho que nós fazemos, mesmo nas áreas administrativas, dando suporte e apoio para que aconteça uma aula, para que aconteça um curso. Então, esse reconhecimento social é uma importância. Eu vejo isso, assim, em outro momento também comentei com a Cristina, assim, às vezes a gente está dentro da instituição, a gente não percebe isso, né? Mas para quem está fora, para mim eu vejo esse reconhecimento da universidade, da UERGS, muito claro, né? Muito claro, esse reconhecimento que a sociedade, a valorização que ela tem, né? E aí assim, tem várias formas de olhar isso, né? Mas de fora eu consigo perceber isso, né? Talvez a gente dentro, não, mas aqui não funciona, aqui tem isso, tem problema. A gente às vezes olha, baixa a cabeça, não consegue olhar de fora, mas quando a gente olha de fora, eu tenho essa visão hoje da universidade, estando fora e vendo assim, como ela se transformou, né, nesses 17 anos que eu saí da universidade. Então, isso é algo importante, que é esse reconhecimento social, né? A menor pressão por metas e o desempenho financeiro, né? Isso, como eu falei, o exemplo do banco. Nós, assim, não temos essa pressão por metas. A administração pública tornou-se gerencial, tem mudado? Sim, tem. Acho que essa questão de metas é importante, mas não é comparado da mesma forma como a administração privada acontece. Apesar que muitos liberais têm a ideia que não, nós temos que se tornar igual às empresas, temos que ganhar igual, temos que não ter estabilidade, então querem tornar tudo igual, mas tudo igual para baixo, né? Então, essa é uma questão que bate aqui na motivação, né, de nós, servidores públicos. Até aqui tranquilo, todos acompanhando, alguém perdido? Algum ponto? Obrigado aí, Juliana, Marina. Bom, então o primeiro ponto era essa questão do contexto, né? Nós temos que fazer essa atualização e calibração, seja da teoria, seja da forma que a gente vai olhar e da forma do que vai ser aplicado, né? Sei que a universidade tem feito isso e tem feito essa mediação, né? Então, não pegar uma teoria, a Thalita e a Cristina comentavam no início aqui, vamos fazer uma pesquisa de satisfação, está lá no comitê de ética para avaliação. Então, assim, essas questões, tenho certeza, estão sendo ponderadas, né, de como é que é a realidade, como é que vamos montar uma pesquisa aqui dentro, como é que nós vamos perguntar, o que vamos perguntar para as pessoas. Então, isso tem que ser mensurado, tem que ser pensado para dentro do